Que antes eu trabalhava com criança, aí eu comprei pijama mais coloridinho. Hoje eu trabalho com adulto, mas eu também nem ligo, não. Vou do mesmo jeito. É bonitinho, e é divertido. Oi, Fabi. Ei, gente, bom dia. Deus abençoe. Eu vou deixar o meu mudo por causa do barulho do laboratório. Tá bom. Tá, Fabi. Meninas, eu não sei se vai entrar mais alguém, né? Ontem acabou ficando só nós três, né? E eu não sei se as meninas não estão conseguindo acessar, não estão conseguindo, né, aprender a entrar aqui pelo Meet, não sei, né? Ontem até entrou a Natália e a Fabrícia. Aí, se caso não estiver dando certo para elas, a gente faz a ligação normal sem gravação. Depois a gente vê isso, faz uma análise, né, de como é que está sendo para elas, né? Não sei se é porque está chegando o final do mês, fim do ano, todo mundo com muita coisa, e o pessoal não está conseguindo entrar, né, nesse horário. Acaba que fica numa correria agora, final de ano, né? Agora é complicado. A gente vai fazer, meninas, e assim, a gente já está terminando aqui o livro de João, né? Hoje, capítulo 20, amanhã 21, e aí a gente termina João. Aí é bom a gente completar, então, esse ciclo, né? E aí depois a gente rever, então a gente vai ver qual livro que a gente vai entrar agora e tal, né? Então, aí é bom a gente concluir isso daqui de uma vez, né? Mesmo que não esteja aqui todo mundo. Aí a gente consegue concluir. Tá um barulhinho ainda, não sei se é o da Fabi. É o meu. Vou desligar. Pronto. Então tá. Então tá bom, meninas. Vamos orar, né? Sei que vocês duas estão no trabalho. Que Deus abençoe vocês. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã, por esse tempo precioso que nós temos sempre na Tua presença, Senhor. Como o Senhor nos abençoa, como nós somos agraciados pelo Senhor, Deus. E eu te louvo pela vida da Fabi, pela vida da Pri, que já estão aqui, Senhor. Deus, que estão no trabalho, Senhor, estão na correria, Senhor, de todos os afazeres que têm que fazer, mas o Senhor é com elas, Deus. Tu és esse Deus que tem sustentado em todo o tempo. É o Deus que dá força para o trabalho, é o Deus que dá inteligência, Senhor, é o Deus que dá sabedoria nas decisões. E eu te louvo por isso, pela vida delas, Senhor, pelo coração delas entregue na Tua presença, Senhor, por serem, ó Deus, mulheres sedentas, Senhor, mulheres que têm desejo de conhecer ao Senhor, de crescer e de fazer o Teu nome conhecido. Deus, e pelos dons, Senhor, pela maneira como o Senhor já tem usado as suas vidas. Que coisa maravilhosa, Senhor, quando a gente ouve os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito na vida das tuas filhas. Eu te louvo pela vida delas, por esse propósito, Senhor, por esse intento, Senhor, ó Deus, pela intenção delas, Senhor, e pelo interesse delas, Senhor, por outras mulheres, por ajudar outras mulheres. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada, Deus, que o Senhor as recompense, que o Senhor, assim, encha, Senhor, a vida delas, Senhor, de plenitude do Senhor, de Tua presença, de Tua alegria, Senhor, e também daquilo que elas têm desejado, Senhor, as realizações, os sonhos, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, estar dando às Tuas filhas, abrindo portas sobre as Tuas filhas, janelas, Senhor, abertas do céu, da Tua presença sobre elas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que nós possamos ter aqui, Deus, esse tempo precioso, dependente do Teu Espírito Santo, dependente do Senhor nos conduzir em todas as coisas, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, Senhor, nós sabemos disso, Deus, e nós te louvamos por todas as lições, tudo que temos aprendido aqui nesse Evangelho de João, Senhor, e que nós possamos pôr em prática na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Eu vou começar a ler o Evangelho, o capítulo 20, eu quero ver a gente ler o capítulo 20 todo hoje, para amanhã a gente concluir, então, com o 21, e aí segunda-feira a gente já vem com outro tema, né? Então, eu quero ir lendo com vocês. Fala assim, né, sobre a ressurreição de Jesus, né? Esse capítulo 20 é aquele tema, assim, poderoso, né? De ressurreição, e que, assim, é tanta expectativa, e eu sei que a gente já leu, né, no outro evangelho, a gente leu sobre isso, mas, assim, cada um tem um olhar, né, João tem esse olhar diferente um pouquinho, e são tantas coisas, assim, que a gente pode aprender aqui juntos, né,
e fala assim, né, na ressurreição de Jesus, capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Eu vou ler até aqui para a gente ir comentando. Meninas, assim, a gente conhece muito bem esse relato, tem até música, a gente sabe assim perfeitamente, né? Esse relato aqui, né? Sabe, talvez até de cor aqui, né? Tudo que aconteceu. Mas a gente vai observando aqui que Maria Madalena vai lá de madrugada. Mulher não é fácil, não, né, gente? Mulher tem que verificar as coisas, né? Porque assim, né? Todo mundo já dormindo, talvez assim, os discípulos com medo, né? Era um tempo de apreensão para eles. De que, né, já havia esse rumor de que eles poderiam ir lá roubar o corpo de Jesus, enfim, né, essa mentira aí que foi contada a respeito disso. E assim, então talvez os discípulos estivessem ali trancados em casa com medo da perseguição, porque afinal de contas mataram Jesus, né? Jesus morreu. E aquela dúvida toda sobre tudo que Jesus contou, e eles puderem processar tudo isso na mente deles, tudo que Jesus falou, né? E acontecer aqui, né, de Jesus não estar lá. Então imagina, eles trancados em casa com medo, mas Maria Madalena, mulher, ela é assim sagaz, né? E ela é esperta e ela quer ir verificar, né? Interessante assim que aqui fala que era de madrugada, né? Então eu acredito que talvez fosse às 5 da manhã, talvez, né? Mas ela saiu ali apressadamente, correndo para ir lá ao sepulcro. Eu, gente, sinceramente, eu sair de madrugada para ir no cemitério ver alguém, não saio, não. Não saio de madrugada sozinha para nada. Imagine ainda para ir lá no sepulcro, né? Justamente num ambiente desse, né? Mas ela sai e assim fala que era escuro ainda, né? E eu penso assim que à noite, né? À noite, o escuro, a escuridão da época, do tempo, né? Eram épocas difíceis. Jesus havia sido morto, seu líder, aquela morte horrorosa, aquela morte pesada, né? De cruz, né? Os ladrões lá da cruz ao lado de Jesus também. Então, assim, foi pesado, foi triste, foi doloroso, foi deprimente, né? Que misto de sentimentos aquela mulher podia estar sentindo, e é o que a gente sente quando a gente se encontra numa situação de escuridão, meninas. Quantas vezes a gente, assim, em momentos da nossa vida em que a gente tem perdas, e não é só perda aqui de uma perda física de alguém, né? Mas às vezes é aquele momento em que a gente não sabe o que vai acontecer depois.
Imagina uma perda de um trabalho, né? A perda de dinheiro, de um bem, né? De alguma situação, né? Ou uma separação, uma doença, algo que vem sobre a nossa vida e que faz a gente estar passando por um tempo escuro. Oi, Jaque, bom dia, que bom te ver aqui. Faz a gente estar passando por um tempo de escuridão, né? Igual esse tempo aqui em que Maria Madalena estava. Mas ela sai para ir verificar. Assim, parece que ela precisa de ter aquele tempo de luto, de experimentar esse luto, de verificar. Sabe, assim, eu penso assim na nossa vida, quantas vezes a gente tem lutos, né? Além das pessoas, a gente, como eu falei aqui, lutos de determinadas coisas, de uma perda de um emprego, de, né, várias situações que podem acontecer com a gente, e a gente vai ali para ficar revolvendo aquilo, né? Quando a gente perde alguém, a gente vai lá, às vezes, olhar a roupa daquela pessoa, os pertences daquela pessoa. Tem momentos assim que a gente não quer nem mexer muito, mas tem momentos que a gente precisa ir e ficar olhando, ficar vendo o que traz lembranças, o que não, o que vai ser necessário a gente guardar ou não. E também, assim, em relação até mesmo a um trabalho, a outras situações, como eu falei, às vezes você vai lá e vai pensar o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, né? Como que está isso aqui, como que eu vou prosseguir com isso aqui. A gente vai lá olhar, e parece que é isso que Maria Madalena vai lá ver se o corpo estava lá, como estava o corpo, né? Se precisava levar mais unguento, mais perfume, mais flores, né? O que teria que fazer com aquele corpo ali ainda, curtindo aquele momento de dor, né? De luto. Ela precisava ir lá ter esse tempo dela, né? Mas aí acontece, né? O inusitado. Ela chega lá e não acha. E assim, gente, a primeira mão, né? A primeira coisa que ela pensa, roubaram o corpo dele, porque já se saiu essa notícia, né? Os escribas, os sacerdotes, tinham já orientado, né? Algo acontecesse que era para dizer que os discípulos tinham ido lá e roubaram o corpo, né? E para mentir que Jesus não tinha ressuscitado. Então ela já vai pensando nisso. O que levou ela já lá a pensar, não, roubaram o corpo, que era essa ideia. E aí ela vai, verifica isso e ela sai correndo para contar para os discípulos. A primeira atitude dela é ali contar para os discípulos. E, gente, naquela época, o testemunho de uma mulher não era muito confiável. Ninguém dava crédito. E ainda mais uma mulher como Maria Madalena, né? Que tinha uma certa fama, né? Jesus havia libertado, ela era uma nova criatura, mas para a sociedade, né? Ela ainda tinha ali uma fama de ser uma mulher, né? Qualquer. Então, assim, duas coisas muito fortes para ninguém dar crédito àquela mulher, né? Mas os discípulos não, os discípulos vão lá verificar também. E chegam lá e realmente é o que eles veem. Jesus não está lá. Só vem a roupa, só vem a mortalha que eles falam, né? O lenço dobrado. Alguns textos aqui vai dizer que o lenço estava dobradinho num cantinho. E assim, o susto para eles, né? Aquele Jesus que eles viram morto, machucado, né? Daquela situação deplorável ali, não estava mais ali. E aquele susto. E aí Maria, eles saíram correndo para avisar os outros discípulos, para conversarem a respeito disso, para verificar o que vai fazer. Maria continua ali. Exatamente, de novo, a gente traz isso das mulheres serem muito sensíveis, e mulher tem aquela coisa do sexto sentido que dizem, mas é verdade, assim, a mulher ela tem uma percepção muito grande, né? Deus tem colocado isso na mulher e isso é muito especial. E ela continua ali. E assim, eu queria trazer para nós aqui, né? Quanto tempo que a gente vai ficar esperando nessa expectativa daquilo que às vezes já morreu para nós, daquilo que é passado, que acabou para nós, mas a gente fica ali numa expectativa de que algo ainda pode acontecer. A gente fica criando, né? Nutrindo ali a expectativa de que algo pode mudar. E essa é realmente a esperança. Isso é o sensível da mulher. A mulher, ela tem como se diz, resiliência, né? A resiliência é essa coisa de você ter uma coisa que acabou, mas você assim, tem essa expectativa de que vai se levantar de novo, de que vai reviver, né? Ainda que esteja lá no pó, né? Muitos falam até isso. Eu acho engraçado o pastor Cláudio Duarte falando, né? Que a mulher é igual uma águia, né? Que acabou, passou por um divórcio, passou por uma
separação, uma perda muito grande, mas daqui a pouco ela está ali viva de novo, ela se refaz, ela vai no cabeleireiro, ela muda o cabelo, ela pinta o cabelo, ela mexe, ninguém faz plástica, mas assim, mexe na pele, né? Mas assim, muitas mulheres, né, fazem plástica, fazem tanta coisa para reviver, para se levantar, né? Então isso assim, é esse sentido de resiliência, né? Oi, Keren, a Keren entrou aí também. Isso é maravilhoso, gente. É algo que Deus nos deu. E assim, a gente vê isso aqui em Maria Madalena, porque ela se recusa a ir a correr com os outros discípulos, a contar, continuar contando para os outros. Ela fica ali na expectativa. Aqui fala assim, ela permanecia junto à entrada do túmulo, mas ela permanecia chorando. Havia dor ainda, havia mágoa, havia decepção ainda, havia frustração e medo, né? Ali, um misto de sentimentos, e ela estava ali. E nós, meninas, quantas vezes a gente está assim, né? E a gente permanece ali, às vezes, ao lado daquela situação, remoendo, revolvendo, querendo rever e chorando. Mas, assim, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nos conhece, que é o Deus dos recomeços, né? O Deus de vida nova, né? Ele vai se apresentar a ela de uma maneira linda e especial. E eu creio assim, que o Senhor vem se apresentar para nós nas nossas situações também, sabe? Não sei quais as perdas, ultimamente, quais as decepções e medos que cada uma de nós aqui tem passado, mas assim, o Senhor é esse Deus poderoso para trazer vida de novo, né? Trazer essa resiliência, esse levantar, né, das nossas vidas. E o que acontece aqui com Maria, né? Ela fica ali chorando e por ela ter permanecido ali, né? Esse tempo aí, o que a gente faz nesse tempo de espera, né? Esse tempo aí, enquanto tudo parece que acabou e a gente está nessa expectativa de como que eu vou seguir com a minha vida agora, né? Tentando essa se levantar dessa forma, né? Enquanto a gente está dessa forma, o Senhor aparece para a gente, assim como apareceu aqui para Maria Madalena. Apareceram 2 anjos aqui, ela teve essa visão dos 2 anjos que os outros discípulos não tiveram, né? Esse anúncio vem ser feito para ela primeiro. Ela foi a primeira a chegar, né? Os discípulos também constataram depois que Jesus não estava, mas quem vê o Senhor primeiro, quem vê os anjos, né? É essa mulher, porque ela permaneceu ali naquele lugar. E esse lugar aí talvez seja o nosso lugar de oração, esse nosso lugar de se colocar ali na presença de Deus, esperando algo dele, esperando que ele nos dê direção, porque é isso que acontece quando a gente sofre um baque, a gente sofre momentos em que a gente passa ali por desertos na nossa vida. É isso que a gente tem que fazer, é estar no Senhor, é estar no lugar onde a gente costumava ir com o Senhor, é voltar de novo, né, naquele ambiente, mas de oração, de entrega do Senhor, de busca do Senhor, para esperar que Ele nos revele, que Ele nos dê o próximo passo, a próxima revelação. E é isso que acontece com Maria aqui, né? Ela volta naquele lugar, ainda que ela chorando, ainda que era noite, ainda que estava escuro, né? Ela volta naquele lugar e aí ela tem uma revelação tremenda. E eu creio que o Senhor tem uma revelação para nós tremenda. Cada vez que a gente passa por um momento assim de escuridão e de que a gente se vê talvez num buraco, num lugar tão apertado e difícil, sabe? Mas nada é impossível para esse Deus que ressuscita mortos, esse Deus que vem falar dessa novidade de vida. Há recomeço para nós em cada fase, sabe? São estações que vão mudando da nossa vida. Maria estava prestes ali a mudar, a passar daquela estação da vida dela de decepção e dor e medo, né? Passar para um local de triunfo, para um lugar de glória, sabe? Para um tempo assim de coisa nova, completamente que ninguém tinha visto jamais, né? E é o que vai acontecer. Ela vê os anjos, né? E os anjos perguntam por que você está chorando, né? Qual é a causa da tua dor? O que você tem? Coloca para fora. Por quê? Fala, confessa, né? Então, às vezes, a gente precisa desse tempo mesmo com Deus, da revelação, da presença de Deus ali, para colocar para fora. Eu estou sofrendo por isso. E ela fala, eu estou chorando porque eu não sei onde puseram o corpo do meu Senhor. Meu Senhor morreu. O meu Deus, aquele em que eu esperava, né? Ele não está aqui. Eu não sei onde colocaram o corpo dele. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei mais onde buscar, o que esperar, né? E assim, apesar de Jesus assim o tempo todo ter falado para eles que iria ressuscitar, eu acho assim que era uma informação grandiosa demais, né? É aquilo que a gente tem falado, a gente lê aqui o Evangelho, a gente já sabe o final,
mas assim, eles lá estavam vivendo o presente. E quantas vezes você está vivendo o presente e assim, você não consegue olhar ao longe. Às vezes, quando a gente está mergulhado numa situação de dor e difícil, é difícil da gente levantar os olhos e começar a ver ao longe. Mas Maria tem uma revelação do Senhor, os próprios anjos da presença de Deus que vêm falar com ela. E eu creio que o Senhor envia anjos, sim, através de pessoas, às vezes. O Senhor envia palavra, envia resposta para nós nesse momento quando a gente não consegue olhar nada. E aí o anjo vem e fala: olha, por que você está chorando, né? Ele não está morto, mas ele ressuscitou. Gente, é difícil, e ela talvez toma um susto com isso, e ela se volta para trás, e aí o próprio Senhor aparece para ela. Eu creio firmemente, o Senhor se revela a nós nesses tempos difíceis, sabe? O Senhor se revela a nós, não sei qual é a situação, qual é o teu dia a dia, por aquilo que você tem chorado e orado, mas o Senhor se revela a você como uma presença viva. Ele é poderoso e ele vai te dar um novo começo, uma nova expectativa, sabe? Tem vitória para nós no Senhor, sabe? E não é só vitória de coisas aparentes, mas vitórias interiores, sabe? Nós vamos vencer as nossas dificuldades, os nossos medos, as mágoas, né? Imagine toda a dor e sofrimento e vergonha dessas mulheres aqui. Gente, imagine assim, num exemplo assim muito simples, né? Nós aqui na igreja, nós temos líderes, né? Que são os nossos líderes, a quem nós amamos, né? E a quem nós seguimos, nós somos orientados por eles. E de repente a gente sofre uma decepção em relação a eles, tem mentiras sendo contadas a respeito deles, né? E assim a gente se vê perdido. É aquele caso das ovelhas realmente se dispersarem, né? Imagine o caso dela que foi extremo, né? Foi o Senhor, o Deus dela, né? Imagine se um líder, o nosso pai, o nosso marido, o nosso amigo, o nosso filho, se sofre uma decepção, né? A gente já vai se encontrar perdido. No caso dela, aqui, muito mais, né, de uma intensidade, uma dimensão assim muito maior. Mas assim o próprio Deus se revela, e esse Deus que se revela a nós, que fala conosco todo dia, sabe, que manifesta a sua presença dentro da nossa casa, ou no ambiente em que a gente está buscando, no ambiente onde a gente está sentado chorando, né? Talvez a gente está ali vivendo aquele luto, aquela dor ainda, se indagando, querendo respostas, e esse Deus se manifesta, esse Deus aqui todo-poderoso, e ele fala com ela, né? E quando ela ouve a voz dele, ela reconhece, sabe? Eu creio, eu profetizo nessa manhã sobre as nossas vidas, sabe? Ouvidos aguçados para nós ouvirmos a voz do Senhor, reconhecermos a voz do Senhor, porque talvez no meio de um turbilhão de dificuldades a gente não consiga perceber que é o Senhor falando conosco, perceber, identificar que é esse Deus, que é a palavra dele, que é a resposta dele para nós, né? E assim a gente permanecer num lugar perdido. Mas aqui Maria Madalena ouve e reconhece, de tanto que ela tinha passado tempo com ele, né? De tanto tempo, tantas vezes, ouvindo falar, ouvindo pregar, ouvindo ensinar, ela reconhece, sabe? Então, nessa manhã que você assim passe muito tempo com o Senhor, para quando ele falar nesses tempos difíceis, você poder reconhecer essa voz do Mestre, essa voz do Senhor que te chama: ei, filha, eu estou aqui, sou eu mesmo, sou eu que ressuscitei, sou eu, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus justo, né? Sou eu mesmo, né? E é lindo isso aqui, né? E ela grita: Rabone, mestre, né? Meu Senhor, meu Deus, né? E aí ele fala: não me detenhas ainda, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vá, avisa aos meus discípulos, né? Assim, o mandado do Senhor para nós. Fala, conta o que você viu, conta a sua experiência, conta aquilo que você tem estado comigo, conta que você tem estado na minha presença, conta para eles, né? Que eu me revelei a você, que eu apareci a você. Pode contar para os outros, né? Porque eu também vou me revelar a eles. Então é lindo a gente ver isso aqui da parte de Jesus e esse encontro com Maria, né? E, gente, como eu falei aqui, a Maria, uma mulher que ninguém daria muito crédito ao testemunho dela, né? Maria Madalena, com a fama que ela tinha, a improvável, né? Como a gente tem falado aqui sobre esse assunto, as
improváveis aqui, né? E talvez assim o Senhor tenha se revelado aí a Fabi, a Pri, a Jaque, Keren, quem está aqui, né? O Senhor tem se revelado a vocês, mulheres improváveis, né? São as mulheres assim que vão contar para os outros. Não, eu tenho visto o Senhor. Eu tenho visto a face do meu Deus. Eu falo com ele, eu falei com ele, ele está vivo, né? Aquela velha máxima que as pessoas contam, né? Olha, Deus está vivo porque eu falei com ele hoje, né? E eu sei que é isso que acontece com as nossas vidas. Então, assim, mulheres que ninguém daria crédito, né? Ninguém daria crédito a uma Rosane falando aqui, né? Da palavra do Senhor. Quem sou eu, né? Tem tantas pessoas tão mais, com tanto mais crédito, tanto mais conteúdo, né? Para dar. E assim, o Senhor está usando as nossas vidas. E assim, as Marias Madalenas, né? As mulheres que estão aqui nesse devocional, as completamente improváveis mesmo, mulheres que não têm a fama de serem aquelas mulheres poderosas nessa terra, mas que estão fazendo a diferença porque vem a face do Deus vivo, do Deus agora que se revela dessa forma. Isso é extraordinário demais. Gente, Jesus, a ressurreição de Jesus, outros evangelhos vão contar que quando Jesus morre, né, que sepulcros se abrem, que outros mortos, né, ressuscitam, começam a andar na terra, mesmo com toda essa convulsão, tudo isso que estava acontecendo naquele tempo, os homens não creram, aliás, eles não quiseram crer, né? Eles fecharam os olhos para essas maravilhas que Deus fez, né? E assim, Deus escolhe aqui uma mulher para se revelar nesse dia maravilhoso para ela, para que ela conte. Então, assim, Deus tem contado conosco, Ele quer se revelar a nós, e é a nós que Ele quer usar, né? Para esse dia, para esse tempo maravilhoso de contarmos para as outras pessoas que o nosso Deus vive. E aí o versículo 19 vai dizer assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos com medo natural que eles tivessem, porque assim, se mataram um mestre, Jesus, é natural que também com eles poderia acontecer, né? Todas as conspirações, todas as mentiras, né? Uns dizendo que eles roubaram o corpo, outros, né, já contando que Jesus havia ressuscitado. Que medo, né? Os discípulos passaram ali por tempo de aflição ali dentro, trancadas as portas, né? E a gente fica assim quando a gente passa por uma situação difícil, a gente se tranca, a gente se fecha nos nossos sentimentos, a gente não quer relacionamento, a gente não quer saber do que está acontecendo lá fora, a gente quer se trancar dentro das nossas dores, das nossas aflições e do nosso medo mesmo. Eu vou tentar de novo, eu vou arriscar de novo, eu vou crer de novo, vou confiar e vou ser decepcionada. E é isso que acontece com a gente, né? E assim, mas Jesus vem e se revela, diz: paz seja convosco. Jesus, esse Deus que recomeça as coisas, Deus de renovo, Deus de restauração, Deus de novidade de vida, né? Ele fala: eu dou a paz, eu venho trazer essa esperança, eu venho me revelar e eu venho realmente confirmar, vocês podem recomeçar. A partir daquele dia, ali, dia da ressurreição, era tudo novo para os discípulos, né? E eles puderam, assim, confirmar tudo aquilo que Jesus havia dito era verdadeiro, ele é fiel. Então, assim, todas as promessas que ele tem nos trago, tudo aquilo que ele tem falado é fiel e verdadeiro, sabe? Ele vai se revelar para nós, e no último dia mais ainda, né? E ele, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, né? Essa paz que só o Senhor pode dar, que assim dissipa o medo, dissipa as trevas, né, do nosso coração, todo aquele temor, toda aquela angústia. Imagine quando você tem uma notícia boa, de repente você está ali numa expectativa: eu perdi o meu emprego, né? Eu tô numa situação difícil, e de repente vem alguém e traz uma boa notícia: olha, você está empregada, há uma porta aberta para você, você vai ter esse tal salário, você vai ter esse tal benefício, você ganhou
uma casa, né? Essas portas estão abertas, você conseguiu comprar essa casa. Isso traz uma alegria para a gente, é imenso, né? Coisas materiais, coisas boas, notícias boas para as nossas vidas. Imagine aqui que Jesus estava vivo de novo. Eles tinham visto Jesus morrer. Jesus realmente tinha acabado, findou para ele. Mas aqui Jesus vem mostrar para eles que ele é esse Deus, né, de novidade de vida, né? E assim o poder, o que aconteceu? Eu fiquei imaginando assim, o que esse período aí, enquanto Jesus estava lá morto dentro daquele sepulcro, o que aconteceu no mundo espiritual, né? Como a gente falou, a terra se revolveu toda, a terra, houve uma revolução na terra, né? Na natureza, né? Por causa da crucificação, por causa da morte, e agora essa ressurreição do Senhor, né? E o que aconteceu? O que Jesus estava fazendo, né? Jesus estava tirando o poder de Satanás, sabe, da morte. O que a Bíblia fala, né? Onde está a morte, a tua vitória, né? Onde está o teu aguilhão, né? Você não tem mais o poder sobre os homens, porque se eu ressuscitei, eu também vou poder ressuscitá-los. Eles também vão ter essa novidade de vida. Então, assim, acabou para a morte. A morte é que não tem mais solução para ela, né? Porque, assim, para nós tem vida, né? E vida em abundância, vida na presença do Senhor, sabe? Essa é a novidade, é a boa notícia. Assim, a crucificação, ela é assim, é a base do evangelho. A cruz é a base do evangelho. Essa era a missão de Jesus. Jesus morrer na cruz é o cerne ali do evangelho, sabe? Nós estamos hoje aqui por causa disso, por causa dessa salvação, essa graça maravilhosa por Jesus ter pago os nossos pecados. Mas a ressurreição é o ápice, né? É aquele ponto total, porque assim, se tivesse ficado só ali, né, na cruz, Jesus tivesse morrido como um herói, como alguém que deu a sua vida, como muitos outros aí, né? Enfim, acabou e é isso mesmo. Mas agora Jesus ressuscita, assim, é maravilhoso demais, é assim, surpreendente demais, e ele ressuscita para confirmar, olha, eu tenho vida e eu vou dar vida a vocês, e o diabo não tem mais o poder, né, de acusar vocês, de estar sobre vocês e de dizer que a morte é o fim, porque assim, essa é a mentira do diabo para toda a humanidade. A morte é o fim, acabou, não tem mais jeito, né? Mas em Cristo tem jeito. Em Cristo há solução para nós. Em Cristo as nossas dificuldades, né, tem solução. As nossas respostas vêm. Tem solução para os nossos filhos. Tem solução para os nossos problemas. Tem resposta. Tem novidade de vida aí. Em Cristo tem isso, porque ele vem e diz: paz seja convosco. Eu me mostro a vocês. Eu me revelo a vocês, né? Isso é maravilhoso. E aí ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiveres, serão retidos. Olha, Jesus dando poder ali aos discípulos, dando autoridade a eles, né? Soprando sobre eles o Espírito Santo para que eles pudessem viver essa novidade de vida. E disse: se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aquilo que vocês liberarem, né? Agora, se vocês realmente, imaginem-se como igreja, como autoridade, né? Com concordância, vocês retiverem, serão retidos também, né? E aí vem Tomé, gente. Tomé, a gente conhece muito bem essa história também, né? Tomé diz: olha, se eu não ver, se eu não tocar nele, eu não creio, porque Tomé não estava ali naquele momento onde os discípulos estavam trancados, né? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele lhe respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A gente já conhece muito bem o teor disso aqui, né? Sobre esse texto assim de bendito aqueles que não viram e creram, né? E assim, nós somos bem-aventurados porque nós não vimos o Senhor dessa forma como discípulos e nós estamos crendo, nós continuamos crendo, isso é maravilhoso. Mas Tomé vem trazer um quadro aqui de muita realidade na nossa vida, né? Quantas vezes a gente, assim,
A gente precisa de um sinal, né? A gente precisa. Que Maria Madalena teve um sinal, né? Ela viu o Senhor, né? Mas assim, Tomé precisava tocar. E assim, quantas vezes na nossa vida, nas nossas expectativas, a gente precisa disso. Senhor, eu preciso de mais um toque, eu preciso de algo mais da tua parte para que eu veja, né? Para que eu creia, né? Para que eu continue esperando. E assim, o Senhor, assim, apesar dessa incredulidade de Tomé, o Senhor atende. O Senhor deixa ele tocar no seu lado, né? Jesus vem, se apresenta a ele e fala: olha, bota a mão aqui. Então, se você precisa, o Senhor sabe assim dos teus limites da tua fé, né? O Senhor fala, né? A palavra fala: se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Tudo aquilo que nós pedirmos será feito. Essa fé que se move, essa fé que cresce, essa fé que, apesar de ser às vezes tão pequena, ela pode ser alimentada e ela pode dar muitos frutos, né? O Senhor sabe disso, mas o Senhor sabe os teus limites. E ele sabe que se ele se apresentou a Maria Madalena, Tomé também poderia ter esse direito de tocar nele, né? Apesar do Senhor o repreender de certa forma aqui, né? Fala: bem-aventurados aqueles que creram por não ter visto, mas pode tocar, Tomé. Se você precisa disso, então assim, o Senhor sabe até onde você vai, o Senhor sabe o que você precisa para crer, e Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer nisso, e Ele vai deixar você provar, né? Provar e ver de que o Senhor é bom, né? Ele vai deixar você provar, e é isso que acontece aqui com Tomé. Tomé toca nele, e Tomé verifica realmente, experimenta o lado, que Jesus era Jesus realmente, que não é um conto da carochinha, que não é uma mentira, né? Que não é uma ilusão. E assim, para nós, meninas, a vida com Cristo, essa vida espiritual, essa vida proposta pelo Senhor não é uma ilusão, sabe? Isso é real nas nossas vidas, é mais real talvez do que aquilo que a gente realmente vê, né, com os nossos olhos. Mas assim, aquilo que o mundo espiritual é real e o nosso Deus está vivo, sabe? Tudo que a gente tem vivido até hoje, tudo que a gente tem experimentado é prova cabal de que o nosso Senhor, Ele está vivo, de que Ele está ressurreto. E a Bíblia fala que Ele vive para interceder por nós, sabe? Esse Deus que nos ouve, sabe? Que conhece a nossa aflição, conhece esse tempo escuro em que a gente vive, muitas vezes de medo. Nós estamos aqui nessa expectativa iminente volta do Senhor. Quando será? O que acontecerá? Como vai estar minha família? O que vai, né? O que vai acontecer conosco? Mas nós podemos ter segurança nesse Deus. Ele prometeu, ele disse, ele preparou o tempo todo ali com seus discípulos: eu vou voltar, em 3 dias eu vou ressuscitar, sabe? E eu vou cumprir, eu vou até o fim na minha missão de morrer na cruz, e eu vou ressuscitar. E foi isso que ele fez. E esse é o... Perdão, meninas. Esse é o mesmo Deus, sabe? Aquilo que a gente gente, perdão. Que a gente conhece tão perfeitamente, né? Que o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. É esse Deus em que a gente confia. É Ele mesmo, né? Aqui o versículo final vão dizer assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. De novo vem essa paz, nessa tranquilidade da presença do Senhor, né? E, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E é isso que a gente tem hoje, meninas: vida no nome de Jesus. Vida. Quantos sinais ainda o Senhor fez? Então, por isso que eu creio assim, que o Senhor, apesar de Tomé ter tido essa incredulidade, apesar de às vezes a gente, né, no nosso coração a gente duvidar: será que é o Senhor mesmo? Sabe? O Senhor vem aqui fazer sinais para nos mostrar. E o Senhor faz sinais na nossa vida, sabe? Milagres estão acontecendo, têm acontecido na nossa vida dia a dia, provando, o Senhor provando. Ele não precisava. Jesus não precisava mais provar nada para nós, né? Ele já morreu na cruz, já deu a sua vida, né? E já ressuscitou. Precisava o Senhor fazer algo mais para provar para nós que Ele está vivo e que Ele nos ama? Não precisava, mas Ele continua fazendo.
Que coisas você tem vivido aí na sua vida, sabe? Que milagres. Eu vivo milagres diários aqui, né? A gente vê milagres, milagres dos mais pequenos aos maiores. Eu tenho certeza que cada uma de vocês também tem vivido milagres, experimentado daquilo que é a presença viva do Senhor e daquilo que Ele faz, desse Deus ressurreto, desse Deus assim que triunfou sobre a morte, triunfa sobre qualquer coisa, sobre qualquer dor. Se Jesus foi capaz de ressuscitar, qual é a dor, qual é a situação, qual é o problema que Ele não tem resposta, que Ele não tem solução. Basta nós querermos, né, nos colocarmos na presença dele e também como Maria Madalena ir verificar, né, ir após o Senhor e nos encontrarmos naquele lugar ali, né, da sua presença, porque ele se revela a nós. Então que nessa manhã amanhã a gente termina esse livro de João, mas que a gente fique com essa expectativa, essa esperança, né, de coisas novas que o Senhor vai fazer, sabe? Esse final de semana a gente começa a nossa conferência, né? E que não seja mais uma conferência apenas da gente ficar ouvindo, né? Mas que seja uma conferência da gente experimentar aí mais da presença do Senhor. E quem não eu sei que, né, tem muitas meninas aqui que não são lá da Igreja Movimento, mas assim, que tenham essa expectativa, sabe, de um final de semana, de um tempo abençoado com Deus, sabe? De buscar a face do Senhor e de sentir a sua presença e esse seu renovo, né? Essa novidade de vida. Deus tem coisa nova para nós. Nós ainda vamos viver muitas coisas grandes do Senhor, porque Ele se manifesta, Ele se apresenta e Ele tem prazer em nos dar os sinais, mostrar, provar para nós de que Ele está vivo. Não precisava, mas Ele é tão bondoso que Ele faz isso conosco. Amém, meninas? Que Deus abençoe as nossas vidas. Amanhã a gente está aqui para finalizar. Que vocês tenham um dia abençoado pelo Senhor. Amém. Desse Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Senhor, louvamos o teu nome mais uma vez, Senhor. Como o Senhor é poderoso e grandioso. O teu triunfo na cruz, a tua glória, Senhor, mostrada a todo mundo, Senhor, foi a tua ressurreição. Senhor, e nós hoje estamos aqui podendo falar contigo por isso, porque o Senhor está vivo e o Senhor já provou isso para nós, Senhor, de tantas formas, Senhor. E a nossa vida é um milagre. A nossa vida, Senhor, é um milagre do Senhor e é a prova viva de que tu existe, de que tu és real, Senhor, de que tu és fiel, de que tu és poderoso, Senhor. Nós fomos transformadas no nosso interior e que glória, como nós nos alegramos. Obrigada por isso, obrigada pela ressurreição, obrigada pela novidade de vida, obrigada, Senhor, porque nós podemos ter esperança de algo novo, Senhor, aquilo que ainda que aparentemente tenha morrido para nós, Senhor, que já tenha sido sepultado, tu és poderoso para fazer reviver, Senhor, porque tu és esse Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã, Senhor, que o nosso coração se renda a ti em adoração nesse dia, que nós possamos contar, Senhor, para os outros o nosso Deus, e nós podemos crer nesse amanhã. Muito obrigada, Senhor, abençoe cada uma das minhas irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém, meninas. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, Até até amanhã. amanhã.